De volta com Conexão Jovem. E aí, você se sente jovem o suficiente? Esse é o tema do Conexão Jovem de hoje. Entra lá no nosso Facebook e dê a sua opinião. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. O nosso convidado especial é o Felipe Gaúcho. Inclusive, mostra seu livro aí de novo, Felipe. Jovem o Suficiente. Pega aqui, Bedak, para a galera já gravar essa imagem aí desse livro e adquirir o seu. É um livro muito legal que conta a experiência do Felipe. O Felipe viajou para mais de 30 países, para vários continentes, tentando responder essa pergunta. Será que a gente é jovem o suficiente? Será que a gente não está deixando a vida adulta, essa vida cheia de metas difíceis e complicadas, esse estresse do dia a dia, sufocar a nossa juventude que deveria ser explorada? A gente vai assistir agora um pedacinho de mais um vídeo do Felipe. Confere aí. Viajar é muito mais do que conhecer lugares. É se libertar da obrigação doméstica de se manter uma vida ordinária. Viajar é compartilhar o medo e o sonho da gente que a gente conhece na estrada. É escutar e se deleitar com a história de cada um para depois, olhando para trás, reconhecer a importância que cada um teve na nossa própria história. Tá aí um pedacinho, né, Felipe? Eu queria te perguntar uma coisa. Você viajou esses 30 países e foi você mesmo filmando? Como é que foi? Isso, eu tinha minha câmera. Não tinha nenhuma ajuda. Não tinha nenhuma ajuda a princípio, né? Mas sempre que a molecada se interessava, claro que eu dava a câmera para eles, tentava ensinar o básico, algumas medidas de segurança ali para garantir a sobrevivência do material, né? E eles me ajudavam também. Mas esse videozinho que a gente viu agora é um trechinho de um vídeo novo que a gente recém montou e que ficou pronto agora, que ele conta de uma tentativa de reencontro que eu tive com uma dessas crianças. Não vou falar muito também, mas pesquisem aí na internet, ficou bem bacana. Rolou até um drone ali na imagem, no final. Rolou até um drone no final ali. Felipe tá crescendo, chique, tá ficando chique. Bianca, eu tenho mais um comentário aqui. Fala, Inclusive, Thiago. o nosso cinegrafista aqui, o Bedak, ele está se sentindo mais jovem até esse ano, né? Inclusive, ele falou Andou que... até de montanha-russa, né? Então, revelou aqui pra gente. Tá melhorando, né, Bedak? O que não faz a filha, a criança na sua vida, né? Olha só, um abraço aqui para Giovanni Freitas. Ele participa e fala o seguinte: ser jovem é enxergar em tudo a certeza de dias melhores, apesar dos obstáculos que a vida nos impõe. Ser solidário com todas as pessoas e fazer o bem sem olhar a quem. Legal, né? É mais ou menos isso mesmo, Felipe? Claro, bem por aí mesmo. Foi assim durante a sua viagem também? Claro, acho que é imprescindível a gente ter essa consciência de que aquilo que a gente tem, que a gente pode usar para beneficiar os outros, tem que ser feito. Ô Felipe, eu tenho uma dúvida, e aí o pessoal de casa pode estar pensando assim: mas para o Felipe é fácil, ele viajou para 30 países, surfou, aproveitou a viagem, conheceu muita gente. Deve ser de classe média, tem condição de ficar viajando. Exatamente, deve ter condições financeiras para isso e tal. Para ser jovem não precisa viajar necessariamente. Bianca, né, ao meu ver, pelo menos, para ser jovem a gente não precisa nem sair de casa. Para ser jovem precisa de quê, então? É claro que saindo de casa, saindo da nossa zona de conforto, é mais fácil colocar as coisas em perspectiva e entender um pouquinho do que nos motiva, do que é a nossa vocação e do que é o sonho que a gente tem que perseguir. Mas acho que a gente, tentando abrir os olhos da alma, como a gente disse antes, para sentir mais as emoções do dia a dia, tentar ter um relacionamento mais intenso com os nossos familiares, a gente tentar aproveitar mais cada momento do cotidiano, tentar agarrar as oportunidades que surgem, reclamar menos, viver mais. Isso é legal. Acho que esse é o começo do caminho para a gente se manter jovem aí pela vida inteira. Então não precisa rodar o planeta, como o Felipe fez talvez, nessa ânsia pela busca da juventude, para entender o que é juventude de fato. Eu acho que você falou reclamar menos, né? Você parar de pensar muito nas dificuldades e enfrentar essas dificuldades, que você chama por esse nome, por desafios. Não são dificuldades, são desafios. Eles estão aí para você conquistar, para você vencer esses desafios, né? Tudo é possível quando você tem uma mente mais positiva, quando você é mais consciente, quando você presta atenção nos detalhes, quando você é sensível à sua família, quando você se relaciona melhor com o teu Criador. Isso é ser jovem, isso é resguardar a juventude que tem aí dentro de você, porque jovem não depende de idade. E eu quero perguntar para você, você encontrou jovens nessa viagem? Eu sei que você entrevistou a maioria das pessoas, eram crianças, mas você encontrou jovens de 50, 60, 70 anos, Felipe? Bianca, vários. Inclusive, minhas avós são jovens de 80, beleza. 90 anos. Eu já Isso tenho um abraço para elas.
Mas, com certeza, assim, eu entrevistava crianças, esse era o meu foco, mas eu sempre tentava me envolver em conversar com pessoas mais velhas que são baús de histórias, né? Que tem, às vezes, muito mais a nos ensinar do que pessoas de média idade ou mais novas. Então, tem alguns personagens aí que não saem da minha cabeça. Tem um senhor que morava numa vila abandonada em Portugal, com quem eu tive uma longa conversa numa tarde de julho, e ele me dizia que o que ele mais sentia saudade era de ser virgem, virgem de ideias, daquele estado de espírito no qual toda e qualquer descoberta despertava nele o maior prazer do mundo. E para mim essa definição de juventude daquele senhor foi o máximo, assim. E a gente conversando naquele bar, numa vila abandonadíssima, ele com um pôr do sol incrível diante dele, morando ali sozinho, mas completamente em plenitude com as coisas nas quais ele acreditava. E naquele senhor eu vi um jovem de 50, 60 anos. Olha que beleza. Eu não vou nem definir o que é jovem para mim, porque depois dessa definição aí... Tem esperança para você, Chapolin? Tem esperança, Bianca. Olha que eu achei que não tinha, mas ainda bem que tem, que senão não vão deixar mais eu apresentar o programa contigo, né? Vão cortar, vai até aqui, ó, até 30 e poucos vai, depois não vai mais. Não, Chapolin, a gente continua aqui, que eu também estou nesse caminho aí, daqui a pouco eu estou chegando nos 30 Muito também. bom. Olha só, Felipe, eu queria saber de você, às vezes a gente fica naquela, né? O jovem do Brasil é de um jeito, o jovem de outro país é totalmente diferente. Você conseguiu identificar a diferença entre juventude aqui, juventude ali, ou é tudo igual? Eu acho que existem algumas características essenciais que são iguais nos jovens do mundo inteiro. Que talvez seja esse apego ao sonho, essa vontade obsessiva de ir atrás daquilo que a gente põe na cabeça, Sim. que às vezes não é muito bom também. Mas é claro que tem muita diferença. E a gente podia se estender por horas nesse assunto. Mas se fosse para resumir um pouquinho, eu acho que eu diria que aqui no Ocidente a gente tende a enxergar a juventude como uma coisa mais expansiva, mais para fora, mais exploratória, enquanto que no Oriente, às vezes, a juventude é mais introspectiva, é mais reflexiva. Então a gente tem esse pé no chão, legal. talvez, ou não? Pé no chão, talvez, sem nunca minimizar a importância da crença do povo do qual a gente está tratando. Até em segundos que a gente tem um vídeo aqui, uma participação do professor de História Rodrigo, justamente para discutir sobre juventude e cultura. Mas é legal a gente falar sobre juventude também, não como algo assim, loucura. Eu sou jovem, quero aproveitar a minha vida. Aí você acaba indo para um caminho do tipo, a minha vida é muito curta, então eu preciso ir para a bebida, eu preciso experimentar coisas novas, eu preciso fazer coisas aí que não são sábias, tá? Não são sábias, não são decisões sábias aí que você possa tomar na sua vida se você tiver esse tipo de pensamento ligando a juventude a loucuras. Não tem nada a ver esse tipo de pensamento. Agora, voltando aqui a essa discussão de cultura e juventude, tem aqui a participação do meu amigo professor de História Rodrigo Udo, que fala justamente sobre isso. Será que definições de juventudes ou até a reflexão sobre a juventude é diferente aqui no Ocidente, é diferente lá no Oriente? Fala aí, Rodrigo. Oi, Bianca. Oi, amigos do Conexão. Eu sou o professor Rodrigo Udo e participando dessa discussão, né, que vocês têm feito sobre a questão da cultura na juventude, eu achei alguns temas interessantes, né, para poder salientar com vocês. Eu achei interessante isso. Na República Tcheca, em Praga especificamente, costuma-se vender para adultos brinquedos de crianças, né? Especialmente esses fantoches ou aqueles brinquedinhos, né? De você manipular com os dedos, né? E aí tem os bonequinhos embaixo, só tem adulto comprando aquilo. As crianças às vezes até assistem, se divertem um pouco, mas basicamente só assistem. E é interessante notar também, se você for a outros países da Europa, muitas vezes quem compra Lego são os adultos, né, para poder se divertir. No Brasil acontece também às vezes de as pessoas comprarem brinquedos para os seus filhos, mas no final das contas elas estão querendo brincar elas mesmas, né? Essa questão da passagem da vida jovem, né, da infância para a idade adulta, ela é complexa, né? Alguns psicólogos dizem que existe aí um processo de luto, né? Uma vida que você tem que deixar para trás para assumir outra. Olha que interessante, entre algumas tribos indígenas, por exemplo, o menino, né, quando ele vai passar da vida jovem para a vida adulta, ele é coberto de formigas e ele é picado, né, e ele tem que aguentar aquilo durante algum tempo, e depois ele é levado a uma cachoeira onde tem uma água bem gelada e essas formigas são tiradas dele. Então o fato de ele ter aguentado, de ele ter suportado isso,
faz com que ele tenha o seu ritual de passagem da vida jovem para a vida adulta. No Alto Xingu, por exemplo, uma menina, quando ela tem a menarca, né, ela vai ser levada para dentro da oca e ela vai passar 1 ano lá dentro, onde ela vai receber as instruções do que é ser uma mulher, de como é ser uma mãe, tudo aquilo que ela vai usar na vida adulta dela. Então ela fica 1 ano, né, dentro da barraca dela, não tem contato com o mundo exterior, somente o pai e a mãe dela conversam com ela. E depois de 1 ano, né, nessa escuridão, onde ela tem a perna dela amarrada, né, as pernas dela incham, o propósito é justamente para que ela tenha uma estrutura física que suporte, por exemplo, o bebê que ela vai carregar dentro dela e os trabalhos físicos que ela vai ter que fazer. Então, depois de tudo isso, ela é considerada uma mulher adulta. Então, no mundo todo, existem diversos tipos de rituais de passagem. Isso não significa que porque a gente tem responsabilidades, passa a ter responsabilidades, fica fácil. No Brasil, a gente tem vários rituais. A menina com 15 anos tem uma super festa. O menino, né, com 18 anos, ele precisa servir ao país. E, de maneira geral, né, a Constituição de 88 determina que, a partir dos 16 anos de idade, você pode escolher votar ou não, supondo que o indivíduo ele já vai ganhando uma consciência política diferente e pode contribuir de alguma maneira para a nação. Então, existem vários rituais, né? Isso também não significa que na cabeça de todo mundo vai se facilitar, vai ser fácil, vai ser indolor o processo, tá? Mas toda cultura no mundo tem um marco, né, da passagem da infância para a vida adulta. Agora, o impacto disso na cabeça de cada pessoa, em cada cultura, eu vou deixar para os psicólogos. Beleza? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Valeu muito a sua explicação, a sua reflexão, e a gente já traz aqui para a gente discutir aqui na nossa roda, entre mim, o Felipe e o Chapa, porque o Rodrigo comentou uma coisa muito interessante, que para você passar da fase infantil para a fase adulta, necessariamente ali para a juventude até, e depois mais para a fase adulta e mais experiente talvez, mas há um luto. E por que na nossa cabeça, às vezes a gente separa assim, não, você é jovem e eu não sou mais? Porque existe todo um pensamento de que você tem que deixar uma vida para trás, você tem que deixar tudo para trás, isso aqui é sua juventude. Né? E muitas vezes a gente liga a juventude nessa nossa sociedade com algo irresponsável, com uma loucura, com algo insano, né? Que é a geração Y, por exemplo, que é essa geração que nasceu aí na década de 80 e 90. Então, tudo que é ligado à juventude, você acha que é assim, vou experimentar, vou para um caminho de loucuras. E não é isso, né? Não é essa discussão que a gente está tendo aqui no Conexão Jovem de hoje. A gente está deixando claro que o jovem, você pode ser jovem, independente da sua idade, né, Felipe? E esse cotidiano, essa cobrança que a sociedade impõe para a gente é muito complicado. Por exemplo, a gente já entra no mercado de trabalho muito cedo. Com 18 anos tem gente trabalhando e você tem que trabalhar e estudar. Hoje a internet toma muito no nosso tempo também. Ou seja, tem várias exigências no mundo, casamento e tal, que acabam sufocando, que foi o que a gente conversou nos blocos anteriores, a nossa juventude, que deveria ser cuidada, deveria ser explorada com muito carinho, né, Felipe? Que mensagem você deixa aí para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa discussão, de que estavam igual o Chapolin aí, estavam igual o Chapolin no começo? Pô, eu acho que eu não sou jovem, não. Até a Mariana falou isso, não? Eu não me acho jovem o suficiente. Que mensagem você deixa para essa galera? Bianca, eu acho que o amadurecimento é um processo cíclico que não termina. Então, ele sempre começa com uma coisa que a gente coloca na cabeça, a gente sai para explorar, sai para tentar encontrar essa coisa, a gente se questiona depois quanto a essa coisa, e no final das contas a gente aceita algumas coisas que nos são colocadas e a gente recomeça o processo. Coloca outra coisa na cabeça, explora, questiona e aceita. E acho que a ideia de se manter a juventude tem que sobreviver a esse ciclo ao passo que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo que algumas coisas têm que, sim, ficar para trás. A vida é uma sucessão de perdas, no fim das contas, e isso não é triste. A gente sempre fica com alguma coisa no final desse ciclo, e essa coisa, geralmente, é aquilo que está mais perto do nosso coração, é a nossa vocação, são nossos dons, nossos talentos, nossos sonhos, e são as coisas que a gente tem que levar para o resto da vida, enquanto a gente vai amadurecendo e sem perder a juventude jamais. A gente perde, mas a gente ganha muita coisa, né? E o que a gente perde, a gente adquire experiência. E assim a gente vai vivendo, vai vivendo. É que o problema é que a gente vive numa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, ou pelo menos na minha realidade, no mundo que eu vivo aqui,
de que a juventude ela é associada com irresponsabilidade, né? O que é totalmente diferente. Ser jovem não é... Não é ser responsável. Na verdade, assim, quando você tem que também respeitar as fases da vida. Hoje eu estou numa fase que eu não sou mais um moleque brincando de bola na rua. Posso Você continuar tem sendo jovem, mas eu tenho responsabilidades. responsabilidades. Mas mesmo assim, essas responsabilidades não podem acabar com a minha juventude, ou pelo menos com o estado de espírito de jovem, que é ser o quê? Aberto a novas discussões, abertos à realidade, Desafios, se alegre. né, Chapolin? Exatamente. Eu acho que a Desafios gente também, né? coloca a idade como um empecilho para assumir alguns desafios, né? Não, isso aí deixa para a geração aí que está vindo e tal, é uma geração mais inteligente, é uma geração que tem mais contato aí com coisas novas. E eu vou ficar à mercê aí, né? Tô chegando à idade, não é isso. Eu acho que tem uma vida pela frente, entendeu? É você assumir novos desafios, é você assumir novas propostas aí e colocar isso no seu coração de que realmente a juventude, a sua vida adulta não pode sufocar a sua juventude. Coloca isso no seu coração, coloca isso aí na sua mente, tenha essa reflexão. Agora, Chapolin, os nossos jovens, Chapolin, Bianca, mandaram olha, uns recadinhos especiais. Eu queria mandar muito aí. abraço para uma pessoa, hoje você sabe quem é, mas eu não vou mandar porque eu estou proibido. Só tem uma cota, uma vez por mês, de mandar um abraço para ele, que é o Kiko. Já falei, pronto. Quero mandar um abraço aqui para o Giovanni Freitas, está conectado no nosso Facebook, a Pamela Azevedo, Guilhermina Pereira, falei que tem muita mulher que participa no Conexão, Bruna Nunes e Gisele também dos Santos. E o último abraço, cadê? Estava aqui conectado com a gente agora, pronto, perdi. O Sérgio Carvalho. Um abraço para vocês, que vocês sempre continuem com essa mentalidade de ser jovem. Se está assistindo Conexão, é porque vocês ainda pensam dessa maneira. Exatamente. A Bíblia é cheia de promessas para esse público, viu? O jovem, não só o de idade, o de espírito também. Jovens, sois fortes, né? Vocês são fortes, né? João escreve isso, por isso que eu escrevo essas coisas para vocês. Felipe, obrigada pela sua participação, a sua visita aqui à Rede Novo Tempo. Deus te abençoe, que você seja esse jovem fantástico com novas ideias, assumindo novos desafios, agarrando oportunidades. Quem sabe numa próxima você retorna aqui para contar novas experiências para essa galera bonita aqui do Conexão Jovem, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês e que Deus abençoe vocês também. Chapa, até o próximo programa. Até o próximo, Bianca. Meu amigo jovem Chapolin. Olha, mudei de ideia, Mudou? agora Que estou bênção. jovem de novo, viu, Bianca? Amanhã já estou de novo na atividade. Foi só um drama. Que show. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Até o próximo Conexão Jovem. Tchau.